Olá pessoal, mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva e agora vamos relembrar algumas informações sobre o TDAH. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, uma condição que pode, pela sua caracterização sintomática, trazer diversas situações associadas, como baixa na autoestima, alteração comportamental, prejuízos no aprendizado, dificuldades relacionais, a tendência a outras questões problemáticas ao longo da adolescência e vida adulta, que vamos tratar em um vídeo mais à frente. Uma condição que compromete o córtex pré-frontal na sua função executiva, que é o controle atencional, capacidade de planejar e resolver problemas, inibir comportamentos inadequados, utilização da memória de trabalho, trazendo aí, associado a esses prejuízos, diversos comprometimentos. O TDAH, para sua classificação diagnóstica, tem que ter pelo menos 6 sintomas da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, com uma persistência de 6 meses e presente em pelo menos 2 ou 3 ambientes diferentes. É importante considerar essa duração sintomática, considerando também os prejuízos dos sintomas. Para a avaliação diagnóstica, é necessário o envolvimento da família, a clareza no repasse das informações, relatórios escolares, além da observação clínica, por parte do neuropediatra ou psiquiatra infantil. Os déficits de atenção eles podem gerar desatenção, desorganização e dificuldades na concentração. Também podendo ocasionar capacidade menor de lidar com frustração, tendência a quadros de ansiedade e possibilidade também para quadros depressivos ao longo da adolescência e vida adulta. Déficit de atenção pode estar dentro do TDAH, do tipo desatento, mas é importante lembrar que hiperatividade, nesse sentido, enquanto agitação motora gera atividade motora em excesso, também gera quadros impulsivos de agitação ou inquietação. TDAH, na sua natureza geral, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento ou uma condição neurobiológica e que contribui para o fracasso escolar, para o baixo rendimento do aprendizado do aluno, independente de ter ou não uma comorbidade associada, mas já traz aí dificuldades no seu processo de aprender, além de inadequação social frente às regras e aos espaços que demandam aí controle comportamental para melhor funcionamento. Quando falamos em função executiva, estamos falando em cérebro, em área pré-frontal desse cérebro, que é interessante se observar e se estudar, como já falamos no vídeo anterior, entendendo que o cérebro é a sede de tudo, é o controle de tudo, e ele modula os nossos comportamentos a partir do perfeito funcionamento de diversas áreas cerebrais. Então é importante lembrar que hoje, mais do que nunca, devemos entender que a ação reguladora do comportamento humano é feita nesse lobo frontal, que exerce funções de caráter inibitório, regulador, que é responsável em frear os nossos pensamentos, impulsos e a velocidade da atividade física e mental. E esse lobo frontal ele regula o comportamento, exercendo as funções de manter os impulsos sob controle, o planejamento de ações futuras, o filtro de impulsos irrelevantes, ele aciona as ações de luta e fuga, controla nossas ações comportamentais inadequadas e regula a nossa disposição física e mental. Então, aí é importante lembrar que alguns sintomas sociais e comportamentais podem se apresentar enquanto exacerbação de traços de personalidades pré-existentes em situações diversas, observando aí desorganização, desconfiança, ansiedade e irritabilidade, desinteresse nas interações sociais, como a apatia, tudo isso dentro desse contexto aí do córtex pré-frontal enquanto funcionamento executivo. Falta de preocupação com as consequências do comportamento pelas ações impulsivas, que gera perda de cuidados pessoais, condutas obscenas, intrusiva, impetuosidade, aumento do tom de voz ou descontrole comportamental, tendência à ingestão abusiva de álcool, ingestão demasiada de comida ou baixa ingestão também, além de impulsividade e distração. Tudo isso está dentro do que chamamos funcionamento executivo.
enquanto sintoma afetivo prejudicado por prejuízo nessa região do lobo frontal, onde temos o córtex pré-frontal, pode trazer enquanto sintoma afetivo apatia, indiferença, superficialidade, instabilidade emocional, irritabilidade. Quanto aos sintomas intelectuais, redução da capacidade de utilizar a linguagem, os símbolos e lógica, cálculo e matemática também em prejuízo, prejuízo no processamento da informação abstrata de raciocinar, além dos prejuízos atencionais e de concentração e orientação. Em linhas gerais, nós temos que no lobo frontal, onde situa-se o córtex frontal, e especificamente o córtex pré-frontal, nós temos necessidades que são detectadas pelo hipotálamo, que vai acionar o sistema límbico motivacional, acrescentando um componente afetivo a essas necessidades. Isso vai ativar o córtex pré-frontal, que vai filtrar, julgar, inibir ou decidir sobre aquela necessidade inicial, acionando o córtex motor, que vai receber a orientação do pré-frontal e emitir um comando de ação até o cerebelo, que é a nossa área cerebral responsável pela postura, movimento e equilíbrio, além de articulação da fala, memória e cognição. Esse cerebelo vai receber a ordem que foi dada pelo córtex motor para a execução de uma ação e para a melhor coordenação dos movimentos nessa ação. Essa ação vai acontecer para suprir as necessidades. E isso é um ciclo que se dá o tempo inteiro, naturalmente e espontâneo em cada um de nós. Prejuízo nessas regiões gera um prejuízo nesse ciclo inteiro, né, que envolve córtex frontal, pré-frontal, motor, área cerebelar, hipotálamo e o nosso sistema límbico ou motivacional. Estudos revelaram que o desempenho das crianças aumentaram com a progressão da idade da escolarização, ou seja, se a criança apresentar disfunção nesse componente executivo, em decorrência do TDAH, terá habilidade de concentração em tarefas relevantes para determinados momentos da escolarização, cada vez mais e profundamente prejudicado no decorrer dos anos. Com a estimulação, isso pode ser modificado ou melhorado, não para reversão, mas para melhor funcionamento. Em outros estudos foram verificadas as consequências negativas da disfunção executiva associada ao TDAH, chegando-se à seguinte conclusão: crianças e adolescentes com disfunção estavam em maiores riscos de ter baixo desempenho acadêmico. Adultos que apresentam essas disfunções estão mais suscetíveis a apresentar baixa realização acadêmica, menor status socioeconômico e maior, e significativa morbidade funcional. Portanto, cada vez mais importante a nossa estimulação cognitiva, gerando aí melhor funcionamento cerebral. A realização de tarefas diárias, o convívio social adequado exigem essa integridade do funcionamento executivo. O desempenho dessas funções durante a infância proporciona a adequação e o melhor desempenho da criança para iniciar, persistir e completar a tarefa. Dessa forma, as consequências das alterações da função executiva, quando vinculadas ao TDAH, foram e são cada vez mais enumeradas como importantes para que a estimulação aconteça e a gente tenha menos prejuízo nesse sentido. Estimulação cognitiva são todas as propostas que nós temos de ordem clínica institucional que pode levar a esse melhor desempenho neuronal que pode modificar áreas cerebrais, transformando áreas menos funcionais em mais funcionais, apesar de que diversos sintomas ainda vão estar presentes, mas dessa forma com menos prejuízo do que inicialmente quando se percebia a gravidade e a apresentação do sintoma para o TDAH. Portanto, mais uma vez, medicalização e abordagem multidisciplinar se faz necessária para que a gente entenda o TDAH. Esse foi um vídeo para que a gente relembrasse algumas questões, principalmente as de ordem executiva, das áreas cerebrais importantes, para entendermos que é um transtorno de funcionamento cerebral e que demanda de nós investimento em estratégias que gerem neuroplasticidade cerebral para esse processo de estimulação cognitiva. Ok? Esse é mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva frente ao TDAH. Em breve, um novo vídeo para vocês. Abraços!